E aliados de Lula que apostam numa versão moderada do petista para a disputa do Planalto em 2022 ligaram sinais de alerta com as mais recentes falas dele. O mais novo ponto de contenda é a ditadura nicaragüense de Daniel Ortega, que acaba de ganhar um quarto mandato como presidente de fachada, com vários rivais encarcerados no processo. Em entrevista no final de semana ao jornal espanhol El País, Lula comparou o tempo de Ortega no poder aos termos de Angela Merkel como chanceler alemã. O caso não é isolado e tem garantido combustível a rivais em redes sociais. A ele se soma a constante defesa de outra ditadura de esquerda, a cubana, particularmente a omissão de Lula em relação aos protestos contra o regime, alvo de dura repressão nesse ano. Há outros temas no pacote que preocupam aliados, como a questão da regulamentação dos meios de comunicação, que desde seu primeiro mandato é uma obsessão petista. Augusto. Bom, eu sempre digo que o PT revela a sua alma, né, a parte sombria, a alma sombria que tem quando se fala de assuntos externos. Eles não resistem. Chega para algum petista e pergunta o que acha da Venezuela. É uma ditadura? Dirão que não. Qualquer petista diz que não. Ortega tem todo o direito, ele fez uma eleição, como se eles não enxergassem aí um sujeito prendendo todos os que tentaram candidatar-se pela oposição. E o Lula, eu não sei se é só ignorância, se é só cinismo ou se é uma soma das duas coisas que leva um sujeito a comparar o Daniel Ortega, tá, que era envolvido acusado de pedofilia e ladroagem, comparar numa conversa com jornalistas espanholas, comparar o Felipe González, que foi reeleito, foi escolhido mais de uma vez por vontade, né, dos parlamentares que representam o povo e que jamais tentou prender alguém. Imagina, Felipe González com a Angela Merkel. Imagina, você fala em prisão de adversário na Alemanha, vai algum juiz de Suprema Corte na Alemanha tentar censurar alguma coisa para ver o que acontece? E o Lula disse, meu Deus, então precisamos olhar isso aí. E no final da entrevista nem chegou a ser... Aliás, o comportamento da jornalista espanhola é uma lição para esses jornalistas brasileiros covardes, né? Quando o Lula diz uma dessa, eu nunca ouvi um jornalista brasileiro, só fala para gente amestrada, né, o Lula, dizer, olha, mas peraí, eles não prenderam ninguém. Isso desmontou o Lula, que tem que dizer então o quê? Eu não sei o que eles fizeram. O que eles fizeram foi discordar do governo, da ditadura. No fim da entrevista, Cuba, como é que foi o negócio em Cuba? Cuba quase foi devastada pela pandemia, segundo o Lula, por causa do bloqueio americano, dizendo que os americanos proibiram a entrega de vacinas a Cuba. Quer dizer, precisa ser muito canalha para soltar uma dessas, né? Mas isso aí não é fake news. Isso aí o Moraes não enxerga. O Moraes não enxerga, pode falar o que quiser. Aliás, o Lula já chamou os ministros do Supremo de covardes sem nenhuma reação parecida com aqueles que têm tido ultimamente com o outro lado do espectro aí, né? Diga, Zé. Eu nem diria que o Lula é radical, né? O Lula faz tudo para ganhar a eleição, ele é incoerente. Ele fala uma coisa ali, fala outra coisa acolá. Já integrantes do PT dizendo nota que ele foi mal interpretado, que foi apenas uma força de expressão, quando ele comparou a Angela com o ditador da Nicarágua, né? E assim por diante. A história dele é se dar bem, falar superficialmente, tratar de tudo de uma maneira muito superficial e ir em frente, e fazendo acordos e conchavos políticos. É o que ele tem feito durante todo esse tempo. 1 minuto e meio, Ana. Eu acho que tem mais que deixar falar. Tem que falar bastante, expor isso tudo aí. Nós pensamos de maneira totalmente oposta ao outro lado no sentido da liberdade de expressão. A gente não quer cercear nada. Fale bastante. Foi assim falando que a Virgínia, agora nos Estados Unidos, elegeu um governador republicano depois de muitos anos de governo democrata, exatamente porque os democratas falaram e os republicanos atacaram
a política, as políticas que estavam totalmente erradas, aquilo que o Augusto disse, plano de governo. E os democratas falando, deu nisso. Perderam o governo estadual, a Procuradoria-Geral do Estado e também a vice-governadora eleita, todos republicanos. É isso, falem bastante, até 2022.